Hello, students! How are you? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos estar dando continuidade com a nossa aulinha hoje, ok? Então, todo mundo com a teacher lá na página 38. Pessoal, nós vamos falar sobre os artigos a e an do inglês, certo? São os nossos artigos indefinidos. O que são artigos indefinidos? São palavrinhas que não determinam um substantivo, ou seja, que pode falar sobre qualquer substantivo. As palavrinhas a e an no inglês significam um e uma, certo? As duas significam a mesma coisa. Mas, teacher, se as duas significam a mesma coisa, por que eu tenho duas? A teacher vai explicar a diferença para vocês. O an, pessoal, que é o primeiro que mostra para nós ali na foto, ele é o uma, que eu vou utilizar sempre antes de palavras que tenham som de vogal, ok? Então, por que nós falamos usar antes de palavras que tenham som de vogal? Porque nem toda palavrinha no inglês que começa por vogal tem som de vogal. Mas não precisamos nos preocupar com isso agora e tão a fundo, ok? A teacher vai explicar para vocês o que vocês precisam saber até então. Vamos ver aqui alguns exemplos. There is an apple on the table. There isn't an egg in the fridge. Pessoal, o que é uma apple? É uma maçã, certo? Então, o que ele está querendo dizer aqui no nosso primeiro exemplo? Tem, existe ou há, lembra que o there is significa essas três coisinhas, uma maçã em cima da mesa ou na mesa. Mas, pessoal, nós utilizamos o an ali antes de apple porque a palavrinha apple tem som de vogal, ela começa com som de vogal, certo? Não tem a letrinha A ali? A letrinha A nessa palavra expressa vogal, ok? Por isso que nós adicionamos a palavrinha an. E aqui do lado? There isn't an egg in the fridge. Não tem um ovo na geladeira. Então, pessoal, por que nós colocamos o an ali antes de egg? Porque a palavrinha egg tem som de vogal, ela começa por som de vogal. Nós temos a letrinha E ali, que nessa palavra expressa som de vogal. Em compensação, agora o A, pessoal, nós vamos utilizar antes de palavras com som de consoante, que se iniciem por som de consoante. Lembrando, por que nós não falamos consoante? Porque nem toda palavra em inglês que começa por consoante tem o som de consoante, tá bom? Mas a teacher vai falar sobre essas exceções mais tarde, depois. Então, pessoal, there isn't a girl in the classroom. Não tem uma garota na sala de aula. É o nosso primeiro exemplo ali. Por que nós utilizamos o a antes de girl? Porque a palavrinha girl, que é menina no inglês, começa por som de consoante. Nós temos o G ali, que nessa palavra expressa, né, o som de consoante. Ali do ladinho nós temos there is a dog in my house. Tem um cachorro na minha casa. Por que nós utilizamos a palavrinha a antes do dog, né, da palavrinha dog? Porque ela começa com D e nessa palavrinha ela tem som de consoante normal, ok? Sempre é importante lembrar, pessoal, que o a e o an nós vamos utilizar sempre antes de palavrinhas no singular. Nós não podemos utilizar com plural, ok? Porque um e uma sempre está fazendo referência ao singular. Não podemos falar assim, por exemplo, a boys. Não podemos, porque meninos não faz sentido. Por isso, nós não precisamos utilizar o artigo antes de palavrinhas no plural, ok? Em inglês, nós temos uma exceção. A palavrinha hour, que começa com a letra H, se a gente olhar assim, começa com H. Então, eu deveria usar o A, por lógica, não é? Mas lembra que a teacher falou que são palavrinhas que começam por som. Então, apesar de começar com uma consoante, ela não tem som de consoante. Porque quando nós falamos a palavrinha hour, a letrinha O é a mais evidente ali para nós, certo? Então, eu não falo hour, eu falo hour. Por isso que o som ali é de vogal e não de consoante. Nesse caso, nós utilizamos a palavrinha an, certo? An hour, ok? Essa é a exceção que está explicando aqui no nosso quadradinho azul. Pessoal, nas nossas atividades aqui embaixo, nós temos uma crossword, certo? O que nós temos que procurar aqui? Nós vamos procurar por 5 palavrinhas que nós podemos utilizar
o artigo a antes e 5 palavrinhas que nós podemos utilizar o artigo an antes, ok? E depois que nós encontrarmos essas palavrinhas, são palavrinhas que vocês já viram na aula de inglês ou que está no livro de vocês, ok? Vocês vão escrevê-las aqui embaixo. Então, a palavrinha aqui, posso utilizar com a, eu vou escrever nos espacinhos em branco. E, pessoal, no nosso último exercício ali, no 14, nós vamos completar com a ou com an. Então, nós vamos olhar a palavrinha, ver se ela começa por som de vogal ou por som de consoante, e nós vamos adicionar o a ou o an. Lembrando, a única exceção que a teacher mostrou para vocês é do our, ok? E o de resto, vocês podem completar com a e com an ali normalmente. Pessoal, presta bem atenção. O a e o an nós utilizamos no singular, lembra? Mas, teacher, e as palavrinhas que estão no plural? Por exemplo, se eu quero utilizar o a e o an no plural, eu posso utilizar? Pode, mas não são as mesmas palavrinhas, são outras. Quando nós queremos falar alguns, algumas, uns, umas, certo? Nós utilizamos a palavrinha some para isso, ok, pessoal? Que está aqui na nossa página 40. A palavrinha some significa alguns, algumas, uns, umas, ok? Pessoal, vamos ver aqui alguns exemplos. There are some candies on the table. Tem ou existe alguns doces sobre a mesa. There are some books in the bedroom. Tem ou existem alguns livros no quarto. Do you want some cookies? Você gostaria de alguns biscoitos ou um pouco de biscoito? Certo, pessoal? There is some coffee in the cup. Tem um pouco de café no copo. Do you want some water? Você gostaria de um pouco de água? Então, pessoal, o some, ele pode significar alguns, algumas, uns, umas, um pouco de. Sempre nós vamos utilizar para coisas que nós podemos contar, ok? E para coisas que nós não podemos contar, certo? Usamos na afirmativa. O some, vocês podem perceber que o algum, algumas, um pouco de, nós sempre utilizamos em frases na qual queremos oferecer alguma coisa para alguém. Então, de maneira geral, pessoal, o some nós utilizamos em frases afirmativas e quando ele aparece em frases interrogativas, ele sempre tem a intenção de oferecer alguma coisa. O some é o plural do a e do an. Sempre vamos utilizar no plural. Tranquilo até aqui? Porque no exercício 15 e 16, nós vamos precisar usar o some também agora. Então, pessoal, aqui nós temos complete com a, an or some, com o a, com an ou com o some. Então, nós vamos ver aqui qual é a palavrinha que está ali depois do nosso espaço em branco. Se ela for singular, ou seja, quando eu falo de um elemento só, eu sei que eu tenho que adicionar o a ou o an. E é aí que eu vou olhar se a minha palavrinha começar com som de consoante, eu adiciono o a. Se ela começa com som de vogal, eu adiciono o an. E se a minha palavrinha estiver no plural, eu sei que eu tenho que adicionar o some. No nosso último exercício, pessoal, nós temos aqui algumas frases. Essas frases estão incorretas, mas tem uma frase que se destaca por estar correta. Qual é a frase que está correta? Nós vamos fazer um círculo em volta. É a frase que o artigo está sendo utilizado da forma correta. Qual frase é essa? Pessoal, o nosso último exercício e a nossa última explicação é o N. O que é o N? O N também faz parte da classe de artigos, certo? A diferença entre o N e o some é que o N nós vamos utilizar em sentenças negativas e em sentenças interrogativas. Lembra que o some nós utilizávamos apenas em sentenças afirmativas e quando nós utilizávamos na interrogativa era para oferecer alguma coisa. Mas o N, ele significa também algum, alguma, certo, pessoal? Alguns, algumas. Mas a diferença é que o N agora nós vamos utilizar em sentenças negativas e em sentenças interrogativas no geral. Vamos ver aqui alguns exemplos. There aren't any strawberries in the kitchen. Não tem nenhum morango na cozinha. There isn't any water in the swimming pool. Não tem nenhuma água
na piscina, certo? Então, pelo contexto da frase, ele me deu ali a palavrinha nenhuma. Are there any girls in your classroom? Tem algumas garotas na sua sala? Ou tem garotas na sua sala, né? Is there any orange juice in the picnic? Tem um pouco de suco de laranja no piquenique? Ou algum suco de laranja no piquenique? Certo, pessoal? Então ele vai variando de acordo ali com o significado da frase. Nosso último exercício, como ele vai funcionar, pessoal? Nós temos aqui uma coluninha com there are, there isn't, there is, there aren't e do you want. There are significa tem, no plural. There isn't, não tem, quando eu falo de algo no singular. There is, tem, no singular. There aren't, não tem, no plural. E do you want, você quer. Então, eu tenho aqui as respostas, na verdade, a continuação dessas perguntas, né? Ou dessas afirmações. Então, pessoal, eu vou ter que ligar qual é a minha parte da coluninha 1 correspondente à coluninha 2. Lembrando, toda vez que tiver o N, certo? É porque é na negativa. Some nós utilizamos em frases afirmativas. Sempre lembrando que, pessoal, o some, quando ele aparece em formas interrogativas, é sempre para oferecer alguma coisa. Então, se necessário vocês pesquisarem na internet, né, o significado da coluninha 1 e da coluninha 2, pode usar como auxílio o dicionário também, certo? E se vocês não entenderem, vocês podem estar enviando para a teacher. E no exercício 18, nós vamos circular qual a melhor opção. Lembrando, nós vamos circular ou a palavrinha some ou a palavrinha N, certo? Qual a melhor palavrinha que se complementa ali, né? Que auxilia o complemento da frase, ó, certo? Nós temos aqui, por exemplo, na primeira frase. There isn't any some a milk for breakfast. Então, para completar com a milk for breakfast, qual das palavrinhas eu utilizo? O any ou o some? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, pessoal, o some eu utilizo em frases negativas? Não utilizo. Então, a minha frase está na negativa, porque nós temos ali, ó, o apóstrofo T, que é nada mais do que o not ali na forma contraída, né? Então, pessoal, é isso que nós vamos prestar atenção. Se for na negativa, nós sabemos que é o N que nós vamos circular. Se for uma afirmação, nós temos que ver que afirmação é essa, certo? Se for afirmação, é o some. Lembrando, se for uma interrogativa, a gente tem que ver se ela oferece alguma coisa ou se é uma negativa normal, porque se ela oferecer, é o some que nós utilizamos, e assim sucessivamente. Certo, pessoal? Tentem fazer esses exercícios. Caso haja alguma dúvida, pode estar enviando para a teacher lá no ClassApp antes da data de correção, que é na próxima quarta-feira, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, enviem para a teacher, ok? A teacher vai responder para vocês para que vocês consigam fazer o exercício da melhor forma. Ok, babies? Have a nice day. Bye, bye.